Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu vou responder para vocês uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência, feita de maneiras diferentes, né? Em especial lá no direct da Rede Vizinha. Muitas pessoas me perguntam assim: Gisele, eu vibro positivo, eu pratico lei da atração, eu me sintonizo com a luz, mas as coisas que eu quero não chegam nunca para mim, as coisas não acontecem, tudo é muito difícil para mim. Por que eu não consigo manifestar aquilo que eu quero, aquilo que eu cocrio todo dia, né? E aí, gente, eu me lembrei de uma situação que eu vivi há uns 10 anos, na época que eu ainda atendia com Theta Healing, que é uma técnica muito boa de mudança de crenças. Para quem não conhece, vale a pena, é bem legal para você fazer reprogramação de crenças. Lembro que eu estava atendendo uma cliente e ela estava com essa questão: Gisela, faz tempo que eu estou fazendo mudança de crença, eu faço de tudo, eu penso positivo, eu medito, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não consigo manifestar um relacionamento saudável, eu não entendo o que está acontecendo. E aí eu fui conversando mais com ela para entender a questão dela mais profundamente, para a gente encontrar a crença matriz que estava gerando aquela situação na vida dela. E aí foi bem interessante e revelador, porque enquanto a gente estava conversando, em vários momentos ela falou assim: eu queria tanto viver um relacionamento saudável, eu quero tanto construir família, ter filho, todas as minhas amigas já têm, menos eu. Eu cocrio tanto, eu peço tanto e nunca chega para mim. E quando ela falava isso, o tom de voz dela era de lamúria, né, de queixa. Dava para perceber claramente que ela se sentia muito mal com essa situação. E aí eu perguntei: como é que você faz quando você cocria na sua casa, quando você faz a manifestação, como é que é essa visualização, né? Ela falou: eu imagino como é que eu quero que seja o meu parceiro, eu vou enumerando as características dele, né? Aí ela foi me mostrando como é que ela fazia. Só que assim, embora ela falasse da boca para fora aquilo que ela queria, todo o gestual dela, o tom de voz, o olhar, era de lamentação, de queixa. Ela estava o tempo todo, enquanto ela estava cocriando, né, quando ela estava simulando ali a manifestação que ela fazia sozinha na casa dela, o tempo todo quando ela estava cocriando, ela estava focando na falta, na escassez. Então assim, ela cocriava, mas ela não conseguia vibrar naquela energia, ela não conseguia sintonizar. Ela estava o tempo todo focando naquilo que ela não estava vivendo. E aí, quando ela estava cocriando, aquilo ativava a escassez. E aí, ela fechava os olhos e pedia, né, e sintonizava. Só que ela não conseguia sintonizar com a vivência do relacionamento. Ela ficava o tempo todo: porque minhas amigas vivem isso e eu não vivo, né? Ela ficava sempre falando sobre isso, se comparando com quem estava fora. Isso fazia ela se sentir inferior. Porque eu já manifestei, já tentei manifestar várias vezes e eu nunca consigo. Dá certo para todo mundo, menos para mim. Ela falava muito sobre isso, ela se comparava o tempo todo com quem estava no entorno. E aí a gente foi cavando para investigar a questão profundamente, para conseguir entender a crença matriz que estava sustentando o comportamento, né? E a gente foi vendo que, na verdade, ela queria ter um relacionamento que todas as amigas tinham, né? Porque ela já estava com uma certa idade, com 30 e poucos anos, então tem a questão do relógio biológico, ela queria ter filhos, então ela estava muito preocupada. E a própria preocupação dela com o tempo, a ansiedade, estava bloqueando o processo, porque ela não conseguia entrar na sintonia necessária para que aquilo se realizasse. E é muito interessante a gente observar como a gente faz isso o tempo todo, né? Às vezes a gente fala que quer uma coisa da boca para fora, só que quando a gente vai fazer a manifestação, a gente fecha os olhos, a gente começa a se imaginar tendo aquela vivência. Vamos supor, você quer fazer uma viagem para um lugar X, né? Aí você começa a se imaginar vivendo aquela viagem. Só que no meio da imaginação, ao invés de você se entregar para a vivência e se sintonizar com a energia da fonte criadora, para você ficar conectada com a alegria de já estar vivendo aquilo, porque essa é a orientação emocional que te mostra se aquilo é para você ou não, né?
Muitas vezes a pessoa nesse processo ela já começa a colocar a resistência na frente, a dualidade da mente, ela já começa a focar na falta. Então ela começa a falar, não, mas como é que eu vou conseguir dinheiro para fazer essa viagem? Não dá, porque é muito caro. Não, porque se eu for fazer essa viagem, meus parentes vão ficar com inveja de mim, vai me dar problema. Não, será que é mesmo bom eu ir? Não, mas é perigoso, porque pode ter um acidente, pode ter isso, pode ter... A pessoa já começa ela mesma a se boicotar. E muitas vezes, quando ela está fazendo a cocriação, ela faz a cocriação num clima interno de disputa. Tipo assim, ah, mas um monte de gente fez essa viagem, só eu que não. Um monte de gente conseguiu, pra mim nunca vem. Ou seja, a pessoa está reativa, ela está ressentida, ela está brigando contra a vida. E com isso ela já sai do fluxo que ela precisava estar para se sintonizar com a energia da fonte criadora, porque ela já começou a focar na escassez, e é isso que faz o processo ser interrompido. E aí, gente, eu quero ler um trechinho bem legal para vocês desse livro que eu já recomendei 1 zilhão de vezes, mas sempre vale a pena relembrar, até porque tem sempre gente nova chegando, que é o Peça e Será Atendido, da Esther Hicks, né? Esther e Jerry Hicks. A Esther, ela canaliza uma consciência, que em português seria Abraham, mas em inglês são os Abraham, né? Abraham Hicks. Ela canaliza essa consciência, e essa consciência vai passando uma série de informações sobre cocriação, sobre lei da atração, que são extremamente úteis, extremamente enriquecedoras para as nossas vidas, porque elas vão esmiuçando os detalhes, né? Eles pegam bem os nossos problemas cotidianos e vão esmiuçando e vão ensinando técnicas, inclusive para melhorar a vibração, para a gente se alinhar com a fonte criadora. Olha que bacana o que ela fala aqui. Algumas coisas você já sabia antes de chegar aqui. Quando você tomou a decisão de nascer nesse corpo, você sabia o seguinte: abrindo-se sempre para o sentimento de alegria ou bem-estar, você estaria indo ao encontro daquilo que deseja. Nesse processo, rumo aos seus desejos, você experimentaria alegria. No plano terrestre, você teria liberdade de ação suficiente para moldar sua vibração de forma a atrair uma experiência de vida maravilhosa. Como o bem-estar é a base deste universo maravilhoso, você teria oportunidades suficientes para moldar seus pensamentos, transformando-os em experiências de vida agradáveis. Como o bem-estar existe em abundância, você não percebia nenhum risco, nem se preocupava com o ambiente para o qual estava se movendo. A variedade o ajudaria a escolher sua vida específica. Seu trabalho consistiria em direcionar seus pensamentos, e ao fazer isso, sua vida desabrocharia. Você é uma extensão eterna da energia essencial. Você seria capaz de permitir facilmente que o bem-estar da sua origem, da sua fonte, fluísse de forma constante através de você. Você nunca se distanciaria da sua fonte e nunca poderia cortar o vínculo com ela. Você experimentaria emoções que o ajudariam a compreender a direção do seu pensamento, e suas emoções lhe diriam instantaneamente se você estava se afastando ou se aproximando do que desejava. Você saberia, pela sua forma de sentir momento a momento, se estava permitindo a conexão com seu fluxo de bem-estar. Por isso você veio para esta experiência na Terra, com a expectativa feliz de uma vida maravilhosa. E você também sabia que não haveria uma manifestação imediata de qualquer pensamento e que você teria oportunidades de sobra para moldar, avaliar, decidir e aproveitar o processo criativo. Nós chamamos o período entre a oferta de um pensamento e a sua manifestação física de tempo de preparo. É aquele tempo maravilhoso em que você oferece pensamentos, observa a emoção que ele produz, ajusta o pensamento para conseguir um sentimento ainda melhor e depois, em uma atitude de absoluta expectativa, usufrui a realização tranquila e constante dos seus desejos. Aí vem a grande questão, né? Pergunta que não quer calar. Se eu sei tanto, por que não sou bem-sucedido? Nunca há uma razão para você não ter algo que deseja. Nem existe uma razão para você experimentar algo que não deseja, pois você tem controle absoluto das suas experiências. De vez em quando, nossos amigos no estado físico discordam dessa afirmativa, porque frequentemente ficam sem algo que desejam ou com algo que não desejam. Por isso,
Eles não acreditam que sejam verdadeiramente os criadores de suas próprias experiências, afirmando que, se estivessem realmente no controle, as coisas seriam diferentes. Aí vem a grande questão. Anotem essa frase porque ela é muito importante. Ele fala assim: queremos que saiba que você sempre detém o poder e o controle de sua experiência de vida. A única razão que o levaria a experimentar algo diferente do que deseja é por estar dando a maior parte de sua atenção a algo diferente do que deseja. Gente, é muito louco a gente tomar essa consciência, né? Cair na real para perceber que muitas vezes a gente mesmo, com a nossa resistência, com as nossas crenças negativas, com o nosso foco na falta, a gente vai criando situações para confirmar essas crenças, como é o caso, por exemplo, dessa moça que eu relatei, né, que ela queria muito viver um grande amor, só que sempre que ela co-criava, né, em consonância com Deus, em consonância com o cosmos, porque a gente não cria experiência sozinho, a gente co-cria, ou seja, é em consonância com Deus, né? A gente se coloca como um canal para viver essa experiência divina aqui materializado na Terra e a gente aprende pela dualidade. Então, muitas vezes, quando a gente vive aquilo que a gente não quer, a gente vai criando convicção naquilo que a gente quer. Por isso que o contraste também é importante para o nosso aprendizado, né? Só que muitas vezes, quando a gente está co-criando aquilo que a gente quer, aquilo que faz a nossa alma vibrar, que tem a ver com a nossa essência crística, com a nossa essência divina, a gente está co-criando aquilo com um tom de lamentação, né? A gente está assim: ai, já co-criei tantas vezes, nunca funcionou, não adianta nada isso é uma bobagem. Ai, tô perdendo tempo fazendo isso, é besteira, isso é papo de coach. Isso não adianta nada, né? Essa coisa de cocriação, que bobagem. Então a sua própria mente, ela já é dual, né? E quando você fica identificado com a mente ou com o ego, você começa a focar no negativo e você entra em conflito com aquilo que você quer. E muitas vezes aquilo tava para chegar para você, porque aquilo que a gente quer, que realmente é para nossa alma, já existe num espaço vibracional. Só falta a gente fazer o download aqui para 3D, né? Só falta a gente materializar. Só que para a gente fazer essa materialização, a gente tem que estar na vibração correspondente daquilo que a gente quer. Então, como é que você quer atrair um grande amor se quando você faz essa cocriação, você não está na vibração amorosa? Você tá na vibração da falta, da escassez, do medo, da ansiedade, tipo, porque precisa ser logo, porque eu tenho que ter filho, porque todas as minhas amigas têm, eu não tenho, porque não tem ninguém que preste, porque não tem gente legal, porque é muito perigoso ter um relacionamento, que eu vou perder minha liberdade. Quer dizer, você tá o tempo todo falando que quer uma coisa, mas toda a sua vibração tá se sintonizando com a falta daquilo, com o problema em ter aquilo, entende? Então uma coisa é o que a gente fala da boca pra fora. Outra coisa é aquilo com o que a gente está sintonizado, aquilo que a gente está vibrando. Ah, tá bom, Gisela, isso eu já sei, já ouvi falar isso, mas eu quero saber como é que eu faço para mudar essa sintonia. Bom, tem inúmeros vídeos aqui no canal, nos quais eu dou dicas, né, de sugestões para você melhorar a sua vibração. A minha sugestão é que você não fique brigando contra o pensamento negativo, né? Você não precisa ficar discutindo com ele, nada disso. Mas começa a treinar o seu olhar para a luz. Então, por exemplo, se você vira um casal que está feliz, que está tendo uma vivência amorosa plena, não olha para aquilo com lamentação, tipo, eu nunca vou viver isso, como eu queria ter isso e não tenho, todo mundo consegue menos eu. Percebe que quando você olha assim, você já está se sintonizando com a falta e está criando mais daquilo para você? Então, ao invés de você olhar e se lamentar por você não estar vivendo, a minha sugestão é que você olhe para esse casal e você vibre luz, você abençoe, você sinta a felicidade deles em você. Porque aí, quando você dá atenção para a felicidade deles e não para a falta daquilo que você está vivendo, você vai entrando nessa vibração da abundância, da prosperidade nesse aspecto da vida, entende? Mesma coisa, por exemplo, se você tem um colega de trabalho chato, né? Ao invés de você já ir para o trabalho com colocando essa intenção, nossa, hoje eu vou ver o fulano é muito chato, que saco, porque... Ao invés de você já ir com essa postura interna de queixa e já esperando o pior, procura ir para o seu trabalho, por exemplo, focando em algo que você goste, em algo que te faça bem. Então, de repente, você gosta de um colega de trabalho que tem uma conversa legal, que é uma pessoa positiva, alegre. Vai para o trabalho focando nisso.
né? Você já pode também fazer uma oração para o guia espiritual do seu colega chato e para o seu, para já ir limpando a energia. E procurar também, mesmo nesse colega chato, ele deve ter alguma qualidade, deve ter alguma coisa boa ali, já que você é obrigado a conviver, que você não consegue sair dali, pelo menos por enquanto, né? Então começa a treinar o seu olhar para focar na luz. Porque talvez se você começar a mudar a sua sintonia, logo apareça uma outra oportunidade melhor de trabalho para você, porque você mudou a sintonia, ou seja, você já aprendeu o que você precisava ter aprendido nessa situação, entende? Então, gente, é tudo uma questão de sintonia, sabe? De você escolher no que você quer focar. Se tem alguma situação que está te incomodando muito, ao invés de você só ficar olhando para o incômodo, começa a olhar e agradecer as coisas que não te incomodam, as coisas que te fazem bem. Porque é muito louco quando a gente começa a agradecer o que nos faz bem, naturalmente aquilo que nos incomoda começa a sair da nossa vida, começa a ser retirado. A gente muitas vezes nem precisa lutar contra aquilo, bastou a gente mudar a sintonia. A gente começou a agradecer as coisas boas, as amizades boas, os vínculos bons, tudo. Se você treinar, agradecer tudo que acontece, sempre tem algo pra gente agradecer. É uma música boa que você escuta, é uma cama macia que você dorme, é uma toalha felpuda, é o cafezinho que você tomou, né? Sei lá, um passarinho que você viu cantando, uma árvore frondosa que te fez bem olhar para aquilo, um vasinho de flor que você tem na sua casa, uma amizade que te alimenta. Sempre tem algo para você agradecer. Se você vai agradecendo, naturalmente a sua sintonia vai ficando mais elevada. E aí as coisas que te irritam, que te incomodam, a tendência é que elas comecem a diminuir. Como eles mesmos falam no livro, isso não acontece do dia para a noite, é um processo, porque aqui na 3D a manifestação é um pouco lenta, diferente da 4D que você pensou, você já está no lugar, né? Aqui não. Aqui demora um tempinho para a coisa chegar, tem um processo, tem um tempo de preparação que nos permite, felizmente, mudar de ideia, senão a gente ia cocriar muita bobagem, né? Quando a gente está com raiva, principalmente. Então a gente tem esse tempo para mudar de ideia, o que é muito bom. Então se você cocriou uma coisa boa, não tenha pressa para que aquilo se manifeste, porque a própria ansiedade já vai bloquear o processo, vai criando resistência. Porque quando você está ansioso, você não está acreditando que aquilo vai chegar e aí você sintoniza com a falta, com a escassez, entende? Porque a própria ansiedade já revela o medo daquilo não chegar e faz com que você mude a sua vibração para focar no que você não tem ao invés daquilo que você tem. Então essa questão da sintonia é super importante e não entrar em ansiedade é o que faz você soltar aquilo que você manifestou para que aquilo possa chegar até você. Uma outra prática que é muito legal é você praticar a apreciação, ou seja, você está andando num parque, por exemplo, olha uma árvore que te faz bem, aprecia essa árvore, contempla. De repente você não pode sair de casa, coloca na TV, né, um vídeo com imagens de lugares bonitos, se imagina vivendo aquilo, mesmo que você não queira ir para aquele lugar. Mas se visualiza vivendo algo prazeroso, veja coisas bonitas e observe como é que fica o seu sistema vibracional. E, gente, é muito impressionante a gente reconhecer que quando a gente muda de sintonia, quando a gente começa a vibrar luz, amor, a se encantar com as coisas bonitas, a contemplar as coisas bonitas, a praticar, né, a apreciação, quando a gente começa a incluir esses hábitos no dia a dia, as coisas chatas, as coisas que nos irritavam, elas vão diminuindo também, porque a gente mudou a sintonia. É um processo, você tem que ter paciência, porque você cocriou durante muitas e muitas existências muitas coisas negativas, então a gente vai colhendo ao longo das existências. O karma mesmo, ele é fruto de uma cocriação negativa, né, baseado na lei da causa e efeito. Né? Então muitas vezes a gente tem o karma que a gente tem que superar, só que se você muda a sua sintonia, a sua vibração, muitas vezes aquele karma fica muito mais leve ou então ele simplesmente deixa de existir, porque a evolução da sua consciência, a mudança de sintonia fez com que você não precisasse mais passar por aquela adversidade, porque a própria mudança de vibração já fez você ter aprendido o que você iria aprender com aquela experiência, entende? Então por isso que é tão importante a gente mudar de sintonia, né? Porque quando você mudou o foco, às vezes era para você passar por uma experiência super difícil, que ia te limitar bastante,
mas aquilo deixa de ser necessário porque o aprendizado já foi realizado. Gente, então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado a maioria de vocês de alguma forma. Se você gostou, lembra de deixar seu like aqui pra mim, de compartilhar com seus amigos e, claro, de se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito. Relembro a todos, para quem tiver interesse a ter acesso a um conteúdo inédito, se você gosta do material que eu ofereço aqui, que é algo mais profundo, sobre temas que eu não abordo tão profundamente aqui, porque o canal é público, né? Então, se você quer fazer parte de um grupo seleto, no qual eu compartilho conteúdos inéditos todas as semanas, eu vou deixar o link do meu clube de assinatura aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos.